Você ouviu falar sobre a morte de Thiago Freitas de Souza? Provavelmente não, mas com certeza você deve ter ouvido falar sobre a morte de MC Kevin. Thiago Freitas de Souza era um fotógrafo que morava no Rio de Janeiro, em Niterói. Ele tinha uma filha de 5 anos e era casado também. Lamentavelmente, no dia 15 de maio, ele teve a sua vida ceifada por traficantes com apenas 32 anos. O motivo? Ele foi pedir silêncio aos traficantes porque a sua filha de 5 anos não estava conseguindo dormir. Você vê que um caso como o de Thiago não teve a mesma repercussão que o caso de Kevin. Claro, é fácil a gente entender isso porque Kevin era famoso e Thiago não. E talvez você pode apontar para a mídia vendo uma situação dessa e dizer assim, essa mídia podre não serve, e você pode simplesmente culpar a mídia por essa situação toda, essa falta de atenção para o caso de Thiago. Mas às vezes a gente tem que fazer uma autoanálise. Vamos voltar um pouco para o dia 4 de maio e lembrar o que aconteceu. Foi um dia de verdade marcante, certamente marcante, justamente porque foi o dia onde o ator Paulo Gustavo morreu. E sim, foi algo totalmente triste, lamentável, mas houve outra coisa que também aconteceu no mesmo dia. Naquele dia, em Santa Catarina, houve um atentado que foi feito a uma creche. 3 bebês que não chegavam a ter nem 2 anos de idade e 2 professoras morreram. Porque um lunático, um psicopata entrou numa creche e ceifou a vida deles. Esse caso também não teve tanta repercussão quanto o caso do ator Paulo Gustavo. E lamentavelmente, talvez houveram muitas pessoas que se manifestaram em relação à morte do ator Paulo Gustavo, que homenagearam Paulo Gustavo, mas não fizeram o mesmo com as vítimas desse atentado. Eu não estou dizendo que seja errado você homenagear ou você se manifestar em relação à morte de alguém, você estar triste pela morte de alguém, seja de Paulo Gustavo ou até do MC Kevin. Mas o que eu acho errado é a gente olhar para uma coisa e esquecer a outra. A gente não necessariamente tem que esquecer o que aconteceu com o Thiago, que era um pai de família. A gente não tem que esquecer o que aconteceu lá na creche, que 3 crianças, 3 bebês perderam a sua vida e 2 professoras. Então, gente, por favor, vamos fazer uma autoanálise. Eu me incluo nisso, sabe? Eu me incluo. A gente tem que ver quais são as prioridades, o que importa e qual é a vontade de Deus. Às vezes, Deus ele quer nos levar a ter uma visão de coisas importantíssimas para Ele e casos bem graves para que haja uma solução para aquilo. Mas às vezes a gente está focando em outras coisas. Sabe, eu não estou dizendo que a gente não possa dar atenção à morte de pessoas individualmente, mas esses casos que aconteceram, tanto o caso de Thiago quanto o caso da creche, são casos que futuramente podem até ter uma solução se a gente desse a devida atenção. Por exemplo, o caso da creche não foi a primeira vez que algo do tipo aconteceu. Talvez você lembre que mais ou menos, eu acho que em 2011, em Rio de Janeiro, houve um atentado a uma escola. Então é um problema que futuramente, se a gente desse a devida atenção, poderia ser evitado. Então, gente, por favor, vamos ver com o que a gente está se importando, né? Eu não estou dizendo, repito, que a gente não deva se importar com a morte, seja de MC Kevin, de Paulo Gustavo. São pessoas que realmente é lamentável o que aconteceu com eles, mas não significa que a gente tenha que omitir, esquecer o que aconteceu naqueles outros 2 casos que citei. Então, vamos orar para que Deus nos mostre a sua vontade e para que a gente possa se importar com as coisas que merecem a devida atenção e não estão recebendo, ok? Então que Deus abençoe vocês, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.